Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com muito carinho mais uma pílula inspiradora do bem noturna para a gente fechar a nossa semana. Toda sexta-feira a gente fecha de segunda a sexta, você sabe, a pílula noturna, que é o ping-pong, né? Você manda a sua pergunta lá no site, não esquece não, institutonamastê.com.br, e a gente responde com todo carinho. Todo dia tem pílula noturna e de manhã, claro, as nossas pílulas diurnas. Gente, hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre as lições do Pai Nosso. Tem uma pergunta aqui, né, geral, falando sobre oração. Questionando se existe uma forma mais correta de orar. Coincidentemente ou não, nada acontece por acaso, né? A pergunta é da Risoleta, desculpa, estava olhando aqui, Dona Risoleta. E ela faz esse questionamento, e coincidência ou não, eu acabei de fazer uma palestra agora há pouco, né? Para alguns irmãos do Grupo Espírita Francisco de Assis, lá de Londres. E aí a gente falava com as pessoas, até palestra online, depois vocês procurem, se vocês se interessarem no YouTube, o poder do Pai Nosso. A gente falou sobre o poder do Pai Nosso. E aí eu voltei, né, nesse estudo que a gente fez com os amigos, em uma fala de Humberto de Campos, no extraordinário livro A Boa Nova, Dona Risoleta, em que nosso Humberto de Campos, ele nos ensina a como manter a fé nos momentos difíceis, contando a história de como que o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, como é que ela nasceu. Tem um capítulo lindíssimo no livro, chamado Oração Dominical, no livro Boa Nova. Me falha a memória, o 18, capítulo 18. E ele vai contando, e tudo começou, por incrível que pareça, quando a sogra de Pedro questiona Pedro sobre a possibilidade de pedir favores a Jesus para resolver problemas materiais que eles tinham. E Pedro, ainda muito frágil, né, aprendendo ainda sobre o Evangelho, cai na bobagem, vai lá falar com Cristo por que as orações materiais não eram atendidas. E, obviamente, Jesus vai trazer todo um contexto de que a gente deve buscar Deus antes de qualquer coisa para pedir fortalecimento para o espírito, para a mente. E Pedro, então, fala, mas, Senhor, eu não sei rezar, então, eu estou com dificuldade, porque eu peço muito coisas materiais. E aí é quando ele fala assim, então nos ensina a orar. E aí Jesus traz o Pai Nosso. E o Pai Nosso é uma forma extraordinária da gente parar para pensar na vida e se colocar à disposição de Deus, meus amigos. E se for pensar bem, a primeira parte do Pai Nosso, Jesus, ele nos ensina a agradecer a Deus, honrando a presença dele e aceitar a lei divina, sem pedir nada. Vê, olha, Pai Nosso que estás nos céus, em toda parte, santificado seja o vosso nome, tá vendo? A gente reconhece a grandeza de Deus. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a gente reconhece, ou deveria, em tese pelo menos, que a lei divina é perfeita. Depois, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aí Jesus ensina a agradecer. Depois Jesus ensina a perdoar. Olha a sequência, reconheça a grandeza de Deus, aceite a lei divina, agradeça, perdoe, que é perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. E depois Jesus nos orienta a pedir para se livrar, para a gente se livrar das tentações e dos males, para Deus nos ajudar. Por quê? Porque Ele sabe que nós somos falhos. Então, a oração do Pai Nosso, respondendo ao questionamento da Dona Risoleta, mas ao mesmo tempo acho que de todos nós, é o roteiro seguro, gente, da verdadeira oração. Porque o que é a grande oração, a verdadeira prece, É o exercício que a gente faz no cotidiano de uma vida sagrada, nas atitudes mais simples do dia a dia. Às vezes as pessoas estão preocupadas em guardar orações, memorizar coisas grandes, e se esquece que quando você limpa a sua casa, agradecendo a Deus pela sua casa, você está rezando. Ou você acha que não? Quando você faz sua comida com carinho e com afeto, com gratidão, você está rezando. Quando você para ajudar uma pessoa que está precisando de auxílio, mesmo que você não tenha feito um Pai Nosso, você está rezando. Como você está rezando? Através dos exemplos. Então santifique a sua vida. Não tem nada mais sagrado do que a gente santificar cada minuto da nossa vida, Não tem nada mais profundo do que a gente santificar cada passo da nossa existência. Então que Deus te abençoe para que a sua vida seja uma grande oração e, consequentemente, um exercício profundo de conexão entre aquilo que é mais sagrado e sua própria alma. É muito profundo, eu acho maravilhoso isso tudo, Pai Nosso, acho tudo muito profundo.
Gente, vou desejar, lógico, um final de semana maravilhoso. Amanhã tem pílula diurna, mas você sabe, né? Daqui a uma semana, exatamente sexta-feira que vem, começa a nossa imersão Uma Vida Sem Bloqueio. Você já se inscreveu? Você está sabendo desse projeto lindo do Instituto Namastê? Pois é, vai ser sexta, sábado e domingo. A gente acrescentou um dia, tá vendo? Mais um presente para vocês, para ajudar vocês a ter uma vida sem bloqueios, a ter uma vida livre de muitas questões emocionais, ou pelo menos você, se não se libertar 100%, melhorar bastante, hein? Então aproveita esse presente que o Instituto Namastê está dando para a gente e certamente você vai se beneficiar demais e nós também de termos a sua presença maravilhosa e da sua família conosco. Combinado? Qualquer dúvida? Link está seguindo aqui junto com as pílulas e a nossa equipe está prontinha para te auxiliar. Fiquem com Deus, muita luz, muita paz e você já sabe. Obrigado a você que compartilha as nossas pílulas. Obrigado mesmo. Até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve.